Bom dia, amados. A paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu amanheci meio travada. Falei pro meu marido, eu não tenho condição nenhuma de gravar um vídeo hoje. Tô com muita dor, não sei se é coluna, se é os rins, mas é uma dorzinha chata. E aí ele disse assim pra mim, então é por isso mesmo que você não pode parar. Grava o vídeo. E aqui estou. Não tem horas que não é fácil, mas Deus vai dar graça, né? E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Pois bem, amados, hoje, sexta-feira da Paixão, é um dia assim, no Brasil eu sei que é feriado, aqui os Estados Unidos eles não param, né? Não existe esse feriado de sexta-feira da Paixão, mas nós sabemos, né, quão grande é esse feriado para nós cristãos. E falar de Jesus é sempre um privilégio, mas hoje nós falamos de Jesus como mais do que vitorioso, né? Ele foi um guerreiro por nós, morreu por nós. E quantos filmes, né, relatando, né, a morte de Cristo, tanto que ele sofreu e a gente tem muito que agradecer. Muito, nós temos que aprender muito sobre a gratidão. Mas, né, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós não podemos deixar de fazer esse dia memorável, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero começar orando por nós nesta manhã e agradecendo a Deus por mais um dia de vida, não é verdade? Então vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma manhã. Aqui estamos com o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia já que iniciamos. Que o Senhor continue conosco no decorrer deste dia, cuidando, nos livrando de todo o mal. Pai, visita nossos maridos que já saíram ao trabalho. Visita, Pai, as mães que já saíram ao trabalho, donas de casa. Abençoe os filhos que estão na escola, alguns trabalhando. Deus querido, seja com cada um deles. Pai, também visita nossos familiares, visita nossos amigos. Seja com eles também, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos este dia em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará coisas ainda maiores, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não chegou ainda ao nosso entendimento tudo que o Senhor tem reservado para nós. E nós queremos agradecer por mais um dia, por tudo que o Senhor fez e por tudo que ainda há de fazer. Nós entregamos esta oração e este dia em Tuas mãos, agradecendo e Te louvando por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Pois bem, então vamos de Romanos 8. Romanos 5, 8. O tema que eu escolhi para essa mensagem é Foi por você. Em Romanos 5, 8 diz assim a palavra: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, a cruz, ela não foi um acidente, ela foi um plano de Deus para as nossas vidas. Esse plano, ele tinha um nome, ele tinha o meu nome e ele tinha o seu nome. Foi por você que Jesus morreu na cruz. Em Romanos 8, nos mostra que o amor de Deus era algo assim
além do que assim a gente pode imaginar. Mostra que o amor de Deus, ele não foi teórico, mas ele foi provado na prática. O Senhor, ele não passou por encenações, ele viveu aquilo na prática. Ele nos amou antes de sermos bons, antes de nós merecermos. Jesus, ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você. E uma pergunta que eu faço para você nesta manhã: você já parou e pensou em tudo que Jesus passou na cruz? Você já pensou que tudo que ele passou foi por você? Amados, eu já assisti inúmeros filmes, relatando a morte de Jesus Cristo. E eu sofro cada vez que eu assisto um filme, aquele filme com Mel Gibson, Paixão de Cristo. Para mim foi um dos filmes mais fortes, sabe assim, relatando e mostrando, Assim, aquilo foi só um enredo, mas imagina na prática o que Jesus viveu. Amados, vocês conseguem entender? Vocês conseguem parar para pensar e agradecer a Deus de todo o teu coração? Porque foi um ato de amor, foi um ato de cuidado para com a sua vida. Foi um ato, uma prova viva realmente de amor, que foi direcionado para cada um de nós. Imagina que Deus, ele sofreu, não foi só por uma pessoa, mas foi pelo mundo todo. Foi por todos. Foi por todos aqueles que nem gosta dele, que fala, eu não acredito em Deus. Foi por este também. Então, que hoje nós possamos olhar para a cruz de uma maneira mais próxima, não como um símbolo religioso distante, mas como uma prova viva de amor, de cuidado, de prova viva mesmo, quanto ele nos ama. Em Isaías 53, 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amados, eu fico imaginando o preço que ele pagou quando colocaram aquela coroa de espinhos cravada na sua cabeça. O número de chicotadas que ele tomou, poderia eu e você estar no lugar dele. O número de cravos que foi colocado em suas mãos, em seus pés, para que ele fosse preso àquela cruz. Ai, amados, chega a dar um frio, sabe assim, aquele calafrio no peito. Ai, eu quando assisto esses filmes, eu consigo, assim, sentir a dor que ele passou. Tem coisas que eu não gosto nem de ver no filme, porque é muito forte. Mas, amados, foi por mim e foi por você. Foi pelas nossas feridas, foi pelos nossos pecados, foi por nossos erros, foi pelas nossas falhas. Mas também Jesus, ele passou por uma dor emocional. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele passou por inúmeras zombarias. E espiritualmente falando, ele carregou o peso do pecado da humanidade. Amados, é um momento que hoje nós temos que parar e refletir verdadeiramente.
A gente tem a vida tão corrida, a gente tem o dia a dia, né? A gente trabalha, a gente cuida de casa, a gente tem igreja, a gente tem compromissos, né? Eventos de igreja, festas de aniversário. A vida da gente não para. Nós passamos por aflições o tempo todo. São lutas, no deserto que chega na nossa vida. Mas a gente a gente consegue parar uma vez na semana e agradecer a Deus pelo cuidado dele, por tudo que ele fez por nós na cruz. Ah, queridos, se a gente soubesse o que ele passou, se nós tivéssemos a totalidade de certeza que foi por mim e por você, nós pecaríamos menos, nós falaríamos menos mentira, nós humilhávamos menos as pessoas, nós certamente seríamos pessoas melhores. Eu trago a reflexão que nós devemos ser sim pessoas melhores. Deus, ele nos ensina diariamente na palavra dele como sermos pessoas melhores. Que nós não possamos somente, ser essa pessoa fria, que a gente não tenha o tempo de um minuto para tirar e agradecer hoje, principalmente hoje, por tudo que Jesus ele viveu no dia de hoje. Ele se entregou por mim e por você. A gente vai ver aquela passagem, né, no jardim de Getsamine. Ele, em Mateus 26, 38 e 39, diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ai, amados, eu trago a memória. Eu sei que muitos de vocês já assistiu um filme bíblico sobre a crucificação de Jesus. E eu peço que você pare tudo neste momento e deixa o seu pensamento ir lá. Imagina aquele homem no jardim. Jesus, ele já sentia o peso da cruz. Ele chegou a ter tanta agonia. A agonia dele era tão extrema que ele chegou a suar gotas de sangue. Amados, mas ele escolheu continuar. Ele viu você naquele jardim quando ele suava sangue. Ele via a sua imagem e ele pensou: eu não vou desistir, eu vou até o fim. Quanta agonia aquele homem passou, porque ele era homem, assim como eu e você. Jesus, ele caminhou na terra. Ele não é um conto de fadas, ele não é uma historinha. Jesus foi real. Jesus, ele viveu tudo isso. E nós, muitas vezes, amados, nós não paramos um minuto de nossas vidas para agradecer aquele sangue suado, de tanta agonia, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Jesus, ele é onipresente, onipotente. Ele sabia que ele ia enfrentar tudo aquilo por nós. Ah, amados, ele podia desistir de nós naquele momento. Ele podia fraquejar e falar: não, Jesus, não, Senhor, meu Deus, eu não quero isso. Eu não vou sofrer isso. Não vale a pena. As pessoas são rebeldes. As pessoas são imaturas. Eles não querem nada comigo. Jesus poderia falar isso. Mas ele não desistiu.
ele foi em frente, ele seguiu em frente, mesmo diante da dor, ele escolheu o seu resgate, o meu resgate. Foi por você que ele foi traído inúmeras vezes. Vamos ver também o exemplo de Judas. No texto de Mateus 26, 48 a 50, diz assim: amigo, a que vieste? Oh, amados, Jesus ele foi traído com um beijo, abandonado por quem caminhava com ele. Ele sentiu a dor da falsidade, do abandono, da solidão. Quantos de nós também passamos por esse tipo de situação? Também somos traídos, também somos abandonados, somos rejeitados. Quando passamos por isso, nós só conseguimos pensar no meu eu. Eu tô passando por rejeição, eu tô passando por abandono. Mas e Jesus, que fez isso por você? Ele que tem todo o mérito e deveria ter todo o nosso respeito. Nós não conseguimos parar um minuto e agradecer. Amados, Judas, ele foi tão terrível. Ele simplesmente entregou Jesus. Ele simplesmente apunhalou Jesus pelas costas. Imagina, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, de caminhar assim lado a lado. Amados, nós conhecemos Jesus só de ouvir falar, e já é tão bom. Imagina se nós tivéssemos a oportunidade de caminhar lado a lado com Ele e conhecer a pessoa que Ele era, santa, linda, doce, suave, que ensinava. O maior prazer de Jesus era ensinar, era mostrar a verdade, era libertar os cativos, era curar os enfermos. Ai, amados, como eu queria viver o que Judas vivia. Mas eu queria somente ter gratidão e não traí-lo como ele foi traído. Muitas vezes nós não entendemos porque passamos por situações. Mas se Jesus passou, imagina nós, que não somos ninguém. Nós também vamos passar por lutas, também vamos passar por abandono, por falsidade, por solidão. Mas Jesus, ele conhece o que é ser rejeitado. Ele passou tudo isso por mim e por você, para curar a dor da nossa rejeição, para curar a nossa dor da traição, para curar os nossos enfermidades, para curar o nosso ego, para curar o nosso autoritarismo. O Senhor, Ele nos traz Ele nos ensina na palavra a sermos mansos de coração. E quantas vezes o Senhor, Ele vem com esse bálsamo, ensinando-nos a ser mansos, a ser pessoas boas. Cada palavra que nós lemos em Provérbios é um ensinamento da parte de Deus para nós. E nós não aproveitamos tudo isso que nós temos. Amados, foi por mim e foi por você que ele foi julgado injustamente. Nós temos o exemplo de Pilatos e a multidão. Em Mateus 27, versículo 22 a 24. Que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o. Como se fosse simples dessa maneira. Pilatos, ele foi pressionado pela multidão
que pedia a crucificação de Jesus. Ele lavou as mãos diante do povo, porque ele sabia que Jesus não tinha culpa, que Jesus era inocente. E ele, diante do povo, ele declarou ser inocente do sangue de uma pessoa justa, cedendo à vontade do povo. Ele simplesmente falou: eu não quero fazer parte disso. Apesar de saber que Jesus era inocente, ele simplesmente lavou as mãos. E Barrabás, que era o escolhido do povo, ele era um criminoso preso por rebelião e assassinato, que foi libertado pelo povo no lugar de Jesus durante o julgamento de Pilatos. Imagina só, a hipocrisia da vida. A gente vê isso acontecendo no nosso Brasil. Quantas injustiças o povo brasileiro tem passado, né? E como a gente vê pessoas no poder e as pessoas que fazem o bem passando por provações, perseguições, assim como Jesus. Barrabás, ele foi preso por insurreição. Que é isso? Por rebelião contra a autoridade romana. E por homicídio, conforme foi registrado em Marcos 15, versículo 7 e em Lucas 23, 19. A insurreição, ela é uma rebelião revoltada contra a autoridade do governo estabelecido daquela época. Geralmente foi feita de uma forma violenta, com a intenção de derrubar o poder. No caso de Barrabás, ele participou de uma revolta contra o domínio romano e ele cometeu um assassinato durante essa ação. Foi preso e foi solto. E Jesus, que pregava, que curava, que fazia o extraordinário, milagres, as pessoas elas viam com os próprios olhos. Imagina, amados, ai, como eu queria viver naquele tempo de Jesus. Como eu queria presenciar aquele culto que ele fazia no meio do povo. E vida sendo curada, paralítico sendo levantado, cego vendo. Ah, amado, uma pessoa que só fazia o bem. Ela ter sido rejeitada, pisada. Bateram nele. Machucaram ele, por mim e por você. Mesmo sendo inocente, ele foi acusado. A multidão preferiu Barrabás, um criminoso. Pilatos lavou a mão, mas Jesus, ele não lavou a mão por você. Jesus, ele prosseguiu diante aquilo que ele tinha que passar. Ah, amados, foi por você que ele foi crucificado. O momento da cruz. Em Lucas 23, 33 a 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento que ele estava sendo crucificado, ele disse isso. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Oh, amados, ele foi espancado, humilhado, crucificado entre ladrões. Mesmo ferido, ele orou por perdão. Por quem o matou, foi por mim, foi por você. E olha, eu quero dizer para vocês que a cruz, ela é um lugar de decisão. É um lugar onde a gente deve rejeitar ou render. E eu faço essa pergunta para você hoje. Qual é a sua decisão? Você rejeita, você vai continuar rejeitando a Cristo? Ou você vai render-se a Ele? Ou você vai voltar, você que está afastado, você vai voltar
para a presença de Deus? Ou você vai continuar correndo e fugindo? Lembre, foi por mim e foi por você. Mesmo à beira da morte, Jesus ele estava ainda salvando, porque até o último segundo o amor dele era real. A cruz é a maior prova da história, não apenas porque ele morreu, mas ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Foi por você que ele salvou um ladrão na cruz. O ladrão arrependido. Oh, amados, é muito forte isso. Em Lucas 23, versículo 42 e 43 diz: Senhor, lembra-te de mim. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse para ele. De um lado, tinha um ladrão ainda que o zombava. Tinha um ladrão ainda que tentava humilhar ele. Mas do outro lado, tinha um que disse: Senhor, lembra-te de mim. Porque ele estava arrependido. Houve um arrependimento naquela cruz. Por isso eu falo que a cruz é um lugar de decisão. É um lugar onde nós deveríamos parar hoje e pensar: isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Isso me traz arrependimento? Ou isso não importa. Eu vou seguir minha vida e tá tudo bem. Mesmo na morte, Jesus ainda salvava vidas. O ladrão ele não tinha como merecer, mas só reconheceu quem Jesus era. E isso bastou para Jesus falar para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ai, amados, que tremendo isso. E você também não precisa merecer, mas você só precisa crer que Deus ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa proclamar com a sua boca, em voz alta. Você precisa reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Diz a palavra que ninguém verá a Cristo se não for através de Jesus Cristo. Oh, amados, o céu ele foi aberto naquele dia para um ladrão e para você. Esse céu está sendo aberto para você hoje. Cada gota de sangue que caiu, caiu em nome de cada pessoa. Foi cada gota que Jesus pingava, era um nome que ele lembrava. E um desses nomes era o meu e era o seu, pode ter certeza disso. Em João 10, versículo 18, ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade. Jesus, diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele escolheu a cruz. Ele poderia ter se livrado, mas ele permaneceu no amor. Diga, ele não ficou preso pelos cravos, mas pelo amor. O amor que ele tinha por mim e por você. E a conclusão que eu quero trazer ao final desta mensagem: ele morreu por você, mas ele também ressuscitou por você. Ah, amados, essa é a festa mais comemorada pelos cristãos. Em 3 dias, Jesus ressuscitará. Ele está mais vivo do que nós podemos imaginar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ah, amados,
foi por mim e foi por você. A cruz hoje para você é um convite. Mostre que agora quem está diante da cruz somos nós. Eu e você estamos diante da cruz. E o que vamos fazer? Vamos ignorar ou vamos nos render? Eu quero me render todos os dias da minha vida. Eu quero me render todas as manhãs quando eu acordar com o fôlego da vida. Eu quero me render a todos os momentos que eu estiver passando por provas, porque ali eu sei que Ele está comigo. Eu quero me render todas as vezes que a enfermidade chegar, porque eu sei que Ele é minha cura. Eu quero me render todos os dias em que eu passar por lutas na área financeira, porque eu sei que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu quero me render por Ele todos os dias em que a luta chegar na área do meu casamento. Eu sei que Ele morreu por mim e pelo meu marido. Eu quero me render todos os dias quando eu ver que meus filhos estão sendo desobedientes, porque eu sei que foi por eles também. Ah, amados, foi por tantos motivos, foram por tantas coisas. Foi por mim e foi por você. Você consegue entender através dessa mensagem que Jesus ele morreu por você, mas Ele já vive por Ele sim. Ele faz grandes coisas, Ele faz prodígios, Ele continua. Desde eternidade em eternidade, Ele é o grande eu sou. A história ela não termina na cruz. Ele morreu por você, mas ressuscitou para dar uma vida nova para todos nós. Amados, em 2 Coríntios 5,15 diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, Ele não morreu por todos nós para que nós venhamos viver uma vida assim, cheio de pecados, cheio de confusão, cheio de mentira. Mas Ele viveu, Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. É isso que Deus ele tem para nós. Ele tinha um plano já todo reservado para o nosso futuro. Deus ele tinha um plano traçado para cada um de nós. Ele morreu por todos, sem exceção de uma única pessoa. Deus ele ama os pecadores, mas ele odeia, ele não suporta o pecado. E Ele morreu para que todos vivem, mas que não vivam para si. Que nós não venhamos viver somente para o nosso ego, mas que nós venhamos viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Eu venho nesta manhã, amados, fazer um grande apelo por você hoje. Hoje Jesus te lembra, foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Por amor Ele sofreu, por amor Ele morreu. Mas Ele te chama hoje. Não foi um sacrifício genérico, foi pessoal, foi intencional, foi por você. Eu quero convidar você hoje a se render a Cristo, a renovar a sua fé, a agradecer Ele de verdade pelo sacrifício que Ele fez na cruz.
eu deixo aqui aberto. Os comentários estão abertos. E eu pergunto para você hoje, você quer estar diante dessa cruz e tomar uma decisão? Você decide por estar na presença dele, por voltar à presença dele, por fazer a vontade dele, ou você vai negá-lo mais uma vez? Ou você vai deixar que a minha vida do jeito que está boa? Eu não preciso de Jesus. É indiferente se ele morreu ou não por você. Ou você vai tomar posse. Você vai sair de cima desse muro hoje. Você vai voltar para Cristo. Você vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amados, eu faço essa pergunta para você hoje. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você decide por Ele hoje? Você decide a entregar a sua vida a Jesus hoje? Jesus, ele não está oferecendo religião, mas ele está oferecendo reconciliação. Uma promessa de uma vida eterna. Amados, eu quero orar por você. Se você sente no seu coração que você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você sente na sua vida que você quer voltar, você está afastado e você quer voltar para a presença de Deus, deixe aqui nos comentários. Aqui embaixo do vídeo vai estar os comentários. Escreva: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou: eu volto hoje, Jesus. Eu decidi voltar para a tua presença. E para você que não faz diferença, você ainda quer ficar em cima do muro, eu tenho só a te dizer: o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Quem convence é o Espírito Santo. Talvez esta mensagem não falou com você e você ainda prefere estar em cima do muro. Mas eu quero dizer para você que em cima do muro, o muro não pertence a Cristo. Se Jesus voltar hoje, mais tarde, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 10 dias, e você estiver em cima do muro, eu sinto informar-lhe que você ficará. Que você ficará e você passará por grandes tribulações. Não é isso que Jesus tem para você. Não é isso que Ele quer por você, para você. Ele morreu por você, para que você tivesse uma vida digna, uma vida linda diante Ele. Deus, Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. O Senhor, Ele não nos abandona. Nós é quem viramos as costas. O Senhor, Ele não nos deixa. Nós que só o procuramos quando precisamos. Que nós possamos mudar essa mentalidade no dia de hoje. Quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer, porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor deu a sua vida por nossos pecados. O Senhor levou todo o peso da humanidade na cruz. Ah, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi mais do que vitorioso. O Senhor foi um guerreiro. O Senhor foi corajoso. O Senhor se entregou por mim e por este que escuta esta mensagem. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, e eu decido mais uma vez hoje estar na Tua presença, fazer a Tua vontade, buscar o Senhor enquanto eu posso achar, porque os dias são
breves. Nós sabemos que a tua vinda está tão perto. E eu quero estar preparada para quando a trombeta tocar, eu quero subir, Senhor, junto a Ti. Jesus, nos fortalece nesta manhã. Abençoa-nos nesta manhã. E Pai, toca no coração dessas pessoas que estão em cima do muro. O muro não te pertence. Ah, Jesus querido, ensina-nos a descer do muro agora, Espírito Santo de Deus. Toca nas vidas, toca nessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Que essa mensagem ela venha chegar mais longe hoje do que eu possa imaginar. Que possa chegar a pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, por provações, mas que elas possam saber que o Senhor morreu por ela também. Que o Senhor já tem um plano traçado para ela. Que não há luta que vai durar para sempre. E o Senhor garantiu que estaria com cada um. Todas as lutas. Ah, Jesus, eu entrego esta oração em tuas mãos. Se aqui neste comentário, Pai, alguém decidiu aceitar a Ti como único e suficiente Salvador, escreva o nome dele no livro da vida. Ah, Jesus, escreva o nome mais lindo no livro da Bíblia. E se alguém resolveu voltar para a Tua presença, receba ele, Jesus, de braços abertos. Ah, Jesus, abrace essas pessoas hoje, em que elas possam sentir a Tua doce presença. Quão lindo, quão doce é a Tua presença neste momento. Ah, Espírito Santo, muito obrigado por esta mensagem. E eu creio que ela falará ao coração de muitas pessoas. Eu te agradeço, eu entrego esta humilde oração em Tuas mãos. E obrigado, Senhor. Obrigado, fique conosco no dia de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Pela sua decisão de ter morrido por mim, por esta pessoa que está assistindo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Ai, que mensagem. Meu Deus. Que essa mensagem voe longe. Que você seja um canal de bênção. Compartilhe. Obrigado para você que ficou até agora, nesse finzinho de mensagem. Se você ficou até o fim dessa mensagem, escreva aqui embaixo. Escreve assim. Eu decidi hoje, para mim saber que você assistiu essa mensagem. Se você assistiu essa mensagem até o fim, eu quero que você escreva aqui embaixo. Eu decidi hoje. Amém? Eu decidi hoje. Amados, um beijo para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Para você que está aí curtindo o feriado de Sexta-feira da Paixão. Que Deus ele esteja à frente, cuidando, livrando vocês de tudo quanto é mal. Cada um que assistiu essa mensagem, meu muito obrigado. Eu não deixo de falar. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like. Gente, eu vejo que às vezes tem 50 visualizações, mas apenas 10, 11 pessoas, elas se comprometem em deixar um joinha no vídeo. E eu quero pedir para você, deixa o seu joinha, porque isso faz com que o canal entregue para muito mais pessoas. Oh, amados, eu tô tão feliz, eu tô chegando a quase 600 inscritos no meu canal. Eu quero agradecer. Foi por você que Deus fez tudo isso. Então, assim, meu muito obrigado para você que já se inscreveu no meu canal. Ai, meu muito obrigado, gratidão mesmo. Cresceu tão rápido, eu nem percebi.
Quando eu vi ontem, eu estava com 593, falta pouquinhos inscritos para 600 inscritos. Então, em nome de Jesus, seja a boca de Deus, me ajude a espalhar essa semente, né? Que certamente alguém vai plantar comigo e alguém vai colher. E nós vamos ver bons frutos disso tudo. Amém? Um beijo, fiquem todos com Deus, uma ótima sexta-feira, um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.